Senhoras e senhores, muito boa noite. Mais um 0800 do Físio ao vivo, consultinha grátis para você poder tirar suas dúvidas comigo agora. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer a sua pergunta, pode deixar aqui embaixo. Dependendo da sua pergunta, a gente pode entrar ao vivo, trocar uma ideia junto, eu poder te ajudar, poder te orientar em relação ao que você pode, o que você não pode fazer, o que você precisa fazer. Nesse quadro aqui eu trago perguntas que vocês já fizeram na minha caixinha do Instagram, algumas perguntas que eu não consigo responder por lá porque elas são mais complexas ou são perguntas que necessitam de um pouco mais de explicação, necessitam um pouco mais de embasamento para poder trazer. Então eu vou responder essas perguntas aqui. Caso você que está me assistindo ao vivo aí tenha alguma pergunta para fazer, manda aqui embaixo. Se você for selecionado, você pode entrar ao vivo comigo. Vai ser um prazer poder te ajudar, poder te orientar na tua dificuldade. Fechou? Se você está entrando agora e você não me conhece, eu me chamo Otávio, sou fisioterapeuta, treinador de CrossFit de nível 2, sou head coach aqui na CF047. Sou profissional de educação física, sou fisioterapeuta, uno as duas graduações para te ajudar a treinar sem dor, a reduzir o risco de lesão dentro do piso preto. Então vamos lá, já vai deixando a sua pergunta aqui, você que está me assistindo ao vivo, se você tiver alguma dúvida, não deixa de perguntar aqui. E eu vou começar com as perguntas, tá, que a gente recebeu essa semana. Semana passada a gente teve uma pergunta sobre gestante e agora veio mais uma essa semana. Essa semana foi a pergunta da Natália Rose, algo do gênero. Ela perguntou o seguinte: exercícios de cross proibidos para quem tem diástase pós-gestação. Então, semana passada me perguntaram sobre exercícios que deveriam ser evitados na gestação. E a gente conversou sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, tem salvo aqui no nosso feed, a live, então você pode ir lá pesquisar. Mas quais exercícios que são proibidos para você fazer e piorar, ou para quem tem diástase pós-gestacional? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é: a diástase gestacional ela vai acontecer com toda gestante, algumas mais, outros menos. Durante muitos anos se acreditou que o ideal de uma diástase era 2 dedos, né? Então a grávida palparia, só para a gente contextualizar o que é uma diástase. Diástase, pensando no teu reto abdominal, tá? Pensando na tua barriga aqui, nos gominhos, tem uma linha aqui no meio, que é uma fáscia muscular. E quando a mulher engravida, a barriga expande e, obviamente, essa fáscia precisa abrir, ela precisa afastar isso. E é comum, já se sabe, através de estudos e acompanhamentos, que a grande maioria esmagadora das gestantes, coisa de 90% das gestantes, retornam ao normal após de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, voltam ao normal. O que é considerado normal, Otávio? Antigamente se considerava normal a distância de 2 dedos. Então você faria uma marcação em cima, para a gente saber a diástase superior, e no meio, para a gente ter uma diástase média, e inferior, para a gente ter a diástase inferior. Então a gente marcaria esses 3 pontos, que você pode ter a diástase aumentada em alguns desses 3 pontos. Hoje já se sabe que não é apenas 2 dedos. O normal é de 2 dedos e meio a 3 dedos, é comum a grávida ter. Mas assim, qual exercício é proibido? A gente não trabalha nesse perfil, você nunca vai me escutar falando de exercícios proibidos. Não existem exercícios proibidos para gestante, tá? Agora, se eu já tenho uma diástase, a diástase já está ali, e é comum quando a pessoa tem uma diástase, idoso às vezes tem diástase, é comum que você observe que quando ele vai fazer um movimento de flexão de tronco, ele vai dobrar, às vezes salta, ou às vezes ele vai fazer uma força, vai levantar alguma coisa, salta a barriga para fora, faz um abaulamento. Isso é normal acontecer, porque a musculatura, as vísceras, né, o que está dentro da tua barriga, quando tu vai fazer força, comprime. Então tu pega o diafragma, empurra ele para baixo, você contrai, empurra isso para baixo, e isso tem que sair para algum lugar. Para trás não dá, então ele vai sair para frente contra a parede abdominal. Se ele vem contra a parede abdominal e a parede abdominal é fraca, ele empurra e faz aquela bolinha, pode ser aqui em cima, no meio ou embaixo. Então, o que é proibido então eu fazer flexão de tronco para não ter esse problema? Claro que não. O que a gente precisa ensinar para a mamãe, então para a grávida, para quem está grávida, para as mulheres de puerpério, para as mulheres que já foram mães, o que a gente precisa ensinar para elas? A contrair a musculatura profunda do abdômen.
músculos profundos do abdômen. Faz um teste comigo, você que está me assistindo assim, ó. Você vai botar o teu dedo, então aqui eu encontro minha costela, aqui é uma região onde eu não tenho costela, tá? Bota o teu dedo assim, ó, que nem eu tô fazendo aqui agora, tá? Bota aqui na lateralzinha. Deixa a tua barriga bem mole, eu tô falando, então eu sinto ele contraído, mas eu quero que você respire e você vai sentir que essa musculatura ela é molinha, tá? Você consegue enfiar o dedo para dentro, tá? Essa musculatura que você está palpando agora é a tua cinta abdominal. São os músculos profundos do teu abdômen. Então ali tu está palpando transverso de abdômen, tu tá palpando oblíquo interno, oblíquo externo, músculos que são estabilizadores e que comprimem as tuas vísceras, mantêm as tuas vísceras presas. Teu abdômen ele é composto por 4 camadas. Então a camada mais interna, você tem transverso de abdômen, depois você vem 2 camadas de oblíquo e a última camada que é o reto abdominal. Quando a gente vê aquela diástase aqui no reto abdominal, tu pensa que essa musculatura mais profunda não está conseguindo conter essas vísceras. Então, a gente precisa ensinar essa nossa gestante, essa nossa mamãe, a contrair essa musculatura. Então, como é que tu vai fazer? Ó? Aperta essa região aqui, aperta bem, tu vai sentir que ela é molinha. Agora tu vai respirar bem fundo, tentando empurrar a tua barriga para frente. E agora tu vai soltando o ar e vai tentar contrair a ponto de tu sentir a musculatura embaixo do teu dedo ficar rígida. E vai contraindo. E aí relaxa. Quando você sente essa musculatura contrair, parabéns, você fez o que a gente chama de bracing. Você aprendeu a contrair a musculatura profunda do seu abdômen. Tá? Quando a gente consegue entender isso antes de executar um movimento, eu consigo ter maior controle da minha diástase. E isso, com o tempo, vai permitindo que minha diástase volte ao normal, tá bom? Então não existe contraindicação de exercício. Existe exercício que ainda não é apropriado para você. Fechou? Então não tem contraindicação. Galerinha, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Lembrando, se você deixar sua dúvida aqui, você pode ser escolhido para entrar ao vivo comigo e a gente trocar uma ideia para eu poder entender o seu quadro e poder te ajudar. Fechou? Então já vai deixando a sua dúvida aqui embaixo para você poder ganhar a sua consulta grátis no nosso 0800 de hoje. Fechado? Então, dúvidas sobre gestantes, pode mandar aqui, a gente vai te ajudar. Fechou? Vamos para a nossa segunda pergunta da semana. O Silvestre Brilhante. O Silvestre Brilhante mandou assim, ó. Ruptura parcial do tendão de supraespinhal. Fortalecimento é o caminho? Vamos lá. Por que eu selecionei essa pergunta? Tendão de supraespinhoso é comum a gente ter amigo, colega, aluno, às vezes você é treinador e está me escutando. A gente pode ter um aluno que ele chega para ti e fala assim, meu tendão está parcialmente rompido. Ou você mesmo, aluno, fez um exame e descobriu que você tem uma lesão no teu manguito, que teu tendão está parcialmente rompido. Então vamos lá. O que é esse parcialmente rompido? Tá? Esse tendão, ele é formado por feixes, fiapos. Tá? E não é como a gente pensa, por exemplo, que a gente está pegando um fio e cortando. Assim. Ele vai degenerando. Ele vai desgastando, é como se o fio fosse envelhecendo, tá bom? E isso é extremamente comum em pessoas que não têm dor. Olha só que interessante, a gente pode encontrar lesões parciais de tendão em pessoas que não têm dor. Então a gente entende que, se pessoas que não têm dor também têm esse mesmo tipo de lesão que eu tenho, isso quer dizer o que para mim? Que esse tipo de lesão não é indicativo de ter dor. Porque senão todas as pessoas que têm essa lesão teriam dor. Concorda comigo? Então, se eu posso ter essa lesão sem ter dor, eu consigo entender que a dor ela não está relacionada diretamente à lesão. Tá bom? Então o primeiro ponto que deve ficar claro é isso. Se você tem um tendão parcialmente rompido, você não precisa se apegar nesse detalhe. Mas como a pergunta do Silvestre foi... Fortalecimento é o caminho? Com certeza. Fortalecimento é o tratamento ouro para tendões parcialmente rompidos. Existem alguns critérios que são respeitados para a gente poder entender se vai para a cirurgia ou não. Tá? Pontos importantes que vão ser levados em consideração. O primeiro deles, o tratamento conservador, então a fisioterapia, ela deve ser testada de 6 meses a 1 ano. De novo,
você deve, antes de operar o ombro para uma lesão parcial de manguito, uma ruptura parcial de manguito, você deve testar tratamento conservador, ou seja, fisioterapia bem aplicada por pelo menos 6 meses a 1 ano. Se depois de 1 ano você não teve, ou até 6 meses, de 6 meses a 1 ano, você não teve melhora significativa na tua dor, na tua capacidade funcional, a gente começa a ir para o próximo passo, para pensar na cirurgia. Porque, galera, é importante a gente entender que a cirurgia, ela não resolve o problema. Na grande maioria das vezes, a cirurgia, ela acaba sendo um paliativo. Porque, olha só, se a gente sabe que o cara pode ter dor sem ter a lesão, tá? Então eu posso ter a dor e eu posso não ter dor e ter a lesão, tá? Então eu tenho esse mundo. Pô, se eu opero, a musculatura toda vai por água abaixo. Tu vai ficar fraco, tu vai ficar, a musculatura perde função, tu vai ficar mais encurtado, tu vai ficar rígido. E aí tu tem que fazer o que depois? Fisioterapia. O problema é que a cirurgia dá a sensação pra gente de que a hora que eu opero, eu resolvo o meu problema. Então, a nossa cabeça aceita isso com mais facilidade. A nossa cabeça aceita que agora eu vou melhorar. Porque até então eu tinha um diagnóstico de que o meu tendão estava rompido. E na minha cabeça, como é que fica isso? Porra, se o meu tendão está rompido, ele é um tendão que está vulnerável e pode estourar a qualquer momento. Então eu preciso, obviamente, operar, botar um tendão, um enxerto ali, aí isso vai resolver meu problema. Tu percebe como é lógico tu pensar nisso. Mas quando tu vai ver os exames, quando tu vai acompanhar pessoas, quando você respira, que nem eu respiro isso dentro do piso preto, você começa a perceber que não é bem assim que a banda toca. A dor, ela é multifatorial. A dor, ela acontece no teu cérebro. O teu cérebro que diz se algo dói ou não. É o teu cérebro que interpreta todos os sinais. Interpreta os sinais que vêm da articulação, mas ele interpreta também os sinais emocionais, de como você se sente com aquilo lá. Ele interpreta os sinais ambientais, como que essa dor afeta as coisas que você gosta. Pensando no que eu vejo no dia a dia aqui. Meu aluno começou a ter dor no ombro. Ele nunca teve dor no ombro, ele começou a ter dor no ombro. Foi dor no ombro, foi piorando. De repente, não aguento mais de dor, vou fazer um exame para descobrir o que eu tenho. Marcou um ortopedista. Até ali, ele só tinha uma dor. Estranha, incomodava, mas ele não sabia o que ele tinha. Aí ele marcou um ortopedista, fez uma ressonância magnética. Fez a ressonância magnética, veio um laudo, pau. Tendão de manguito, tendão de supraespinhoso, 40% rompido, piriri parará. Meu aluno lê isso, o médico fala, ó, você tá com o tendão rompido, a gente vai ter que operar. O que o meu aluno vai pensar? Ele correlaciona tudo isso. Aí ele junta. Bom, a minha dor, o médico falou que é porque meu tendão tá parcialmente rompido e eu preciso operar. Então, plim, ele já linkou um ponto. Cara, eu tô sentindo muita dor e eu tô começando a ficar frustrado porque eu não treino. Plim, uma depressão, porque eu estou depressivo porque eu já não consigo mais treinar como eu gostaria. Eu me sinto perdendo aquilo que eu gosto. Então eu estou mal por isso. Terceiro ponto, eu começo a ver as pessoas ao meu redor no box, pessoas que treinam comigo, treinando, terminando morta de cansada, e aí como tu está tendo que adaptar, tu não fica tão cansado. E aí tu fica mais frustrado. Então tu percebe que o ambiente, a tua percepção de dor, ela vai sendo moldada conforme o que você sente. Então eu, profissional de saúde, e todos os outros que atuam comigo e que atuam na mesma área que eu, eles precisam entender que a gente tem que desmistificar essa questão. Que você pode ter uma dor no ombro e ela não estar relacionada com esse tendão que está parcialmente rompido. Tá? Então sim, respondendo a pergunta do Silvestre Brilhante, sim, fortalecimento não é o único, mas é o padrão ouro para melhorar capacidade funcional, melhorar a dor, tá? E você conseguir voltar a treinar sem dor. Fechou? Então essa é a função do fortalecimento. E claro, galera, é importante a gente entender que não é qualquer fortalecimento. Você precisa entender um caminho, né? Você precisa ser guiado. Porque se fosse fazer qualquer exercício, era só eu parar, fazer manguito e já era. Só que dentro do CrossFit a gente trabalha com uma gama muito ampla de movimentos. Então, pô, numa mesma aula, ó, agora tá rolando uma aula de snatch aqui. Então a galera tá fazendo snatch, aí depois tem um workout onde o cara tem que fazer bar muscle up, o cara tem que fazer pull-up, tem que andar de cabeça pra baixo. Então a demanda funcional é muito grande. Aí, se eu faço um exercício aqui, um exercício ali, eu não trabalho
aspecto mais amplo, eu não entendo a minha cabeça, eu não compreendo o que está acontecendo aqui na minha cachola, eu viro refém da dor. E aí eu vou ter aquele quadro de dor que dura 1, 2, 6 meses, anos, e eu me sinto incapaz. E quanto mais eu me sinto incapaz, mais eu pioro o meu quadro. Por quê? Mais fraco eu fico. Porque agora, se tá me doendo, e eu sei que me dói toda vez que eu movimento, eu paro de movimentar. E aí eu começo a criar um negócio chamado cinesiofobia. Ou seja, o medo, cinesiofobia, o medo do movimento. Eu começo a acreditar que se eu me movimentar, eu vou ter dor. E aí eu não quero me movimentar. Só que o fato de eu não me movimentar faz com que eu perca massa muscular, faz com que eu perca capacidade de contração, faz com que eu perca funcionalidade. Eu não consigo mais viver socialmente, eu não consigo me abaixar, eu não consigo pegar uma coisa no armário, eu não consigo pegar um peso no chão. Então quanto mais eu postergo, quanto mais tempo eu levo para entender na minha cabeça como aquilo está influenciando e trabalho isso de uma maneira positiva, trabalho isso de uma maneira a conseguir entender que é uma fase, pequena fase, que quanto mais cedo eu começar, mais cedo eu melhoro, aí as coisas funcionam. Aí as coisas... Fechou? Galerinha, se você está chegando agora, você está entrando agora na live, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso 0800 ao vivo e eu estou te dando uma consulta grátis. Eu estou respondendo agora as perguntas ao vivo, as perguntas que me fizeram durante a caixinha. Então, durante a semana, eu abro caixinha praticamente todos os dias e na quinta-feira, nesse horário das 7h02, eu abro uma live para poder responder vocês. E caso você tenha alguma dúvida, você queira me fazer alguma pergunta ao vivo, manda aqui embaixo no chat. Dependendo da sua pergunta, a gente vai conversar e eu te chamo ao vivo pra gente trocar uma ideia e eu poder te ajudar. Fechou? Galerinha, vamos lá para a próxima pergunta de hoje. Deixa eu pegar aqui a Priscil52. Priscil52. O que você acha de banheira de gelo? Cara, vamos lá. É isso aqui, cara, é que tá hypado, né? Tu vê todo lugar oferecendo agora sauna, tu vê todo lugar oferecendo banheira de gelo, terapia de contraste, que se chama. Tu vê vários lugares agora oferecendo ventosa, liberação miofascial. E agora eu vou trazer pra vocês, e eu vou desmistificar essa questão, tá? Que, cara, talvez vocês todos confundam isso e achem que isso é um milagre. Vamos lá. Quando a gente fala sobre recovery, tá? Recovery. Então a banheira de gelo entra como técnica de recovery. Qual que é a premissa da banheira de gelo? Você treina, você entra na banheira de gelo e você vai conseguir diminuir a circulação naquela região e, consequentemente, isso vai fazer com que você tenha um processo inflamatório diminuído. Tá? Você acreditou durante muito tempo que fazer gelo numa batida, por exemplo, bati e boto gelo, diminuiria a circulação lá naquela região e aí o processo inflamatório não conseguiria se instalar de uma maneira eficiente. Então eu diminuiria a minha inflamação. Hoje a gente já sabe que não, que o gelo simplesmente modula a dor e ponto. Então quando eu entro numa banheira de gelo, aquela sensação gelada, ela irrita o meu sistema nervoso. Meu sistema nervoso fica sobrecarregado e essa sobrecarga no meu sistema nervoso faz com que o meu limiar de dor baixe. Então, dores que eu estava sentindo pós-treino, aquela fadiga que eu estava sentindo pós-treino, e eu senti isso na pele quando eu terminei a maratona, que eu não conseguia ficar de pé. E aí a hora que eu entrei na banheira de gelo, eu tava tendo câimbras alucinógenas, nunca tive câimbra daquele jeito. E a hora que eu entrei na banheira de gelo, parece que passou tudo. Mas por quê? Porque o gelo, aquela temperatura, ela é tão agressiva para nossa pele, ela é tão agressiva para onde a gente está, que na hora que a gente entra, o cérebro só pensa em sobreviver. Então ele esquece tudo. E ele causa um relaxamento. Então sim, você vai ter uma melhora. Só que isso, galera, isso não vale nada. Banheira de gelo não vale nada. Sauna não vale nada. Vai, pergunta mais o que aí. Liberação miofascial não vale nada. O dry needling não vale nada. Ventosa não vale nada. Cara, nada disso vale, tá? Como um bom recovery, se você não come bem e o principal, você não dorme bem. Galera, é isso. Os recoveries mais baratos e eficientes, comprovados pela ciência, são: 1. Qualidade de sono. Então você precisa dormir bem. Você precisa dormir num sono REM. Você precisa ter uma qualidade, você precisa ter uma boa noite de sono.
Quando eu tenho um sono de baixa qualidade, então eu fico acordando muitas vezes durante a noite. Quando eu não entro em sono profundo, quando eu não tenho um sono de qualidade, o que acontece? É na hora que a gente entra no sono REM, tem esse nome porque é Rapid Eyes Movement, que em teoria teu olho fica tipo se mexendo durante a noite, por isso que é sono REM. Nessa hora, é como se o teu cérebro desse um shutdown no teu sistema e o teu corpo tem a capacidade de regenerar. É nessa hora que você regenera. Só que essa é a terceira, se não me engano, fase do sono. Se você não consegue entrar nesse sono profundo, o problema disso, você não chega nessa fase. Se eu não chego nessa fase, o meu corpo não consegue se recuperar. Se a minha qualidade de sono não é boa ou eu não tenho horas suficientes de sono, eu tendo a aumentar o meu nível de cortisol. Cortisol é um hormônio que o teu corpo produz e ele em equilíbrio, tá tudo certo, mas quando ele está em excesso, ele é pró-inflamatório, tá? Aí você soma isso com uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, uma dieta rica em álcool, todos os alimentos ricos e pró-inflamatórios. Não existe recovery no mundo que vai salvar um sono ruim e uma qualidade de alimentação ruim. Então você precisa primeiro aprender a comer, a dormir melhor antes de gastar dinheiro. Ao invés de tu ficar pagando plano, tá? Pagando plano. Cara, isso aqui agora eu vou tirar do meu coração, tá? Ó, você que tá me assistindo aqui, vou tirar do meu coração. Eu não consigo conceber o cara que fala assim pra você, ó, eu venho aqui, eu te fiz essa massagem, eu te fiz essa manipulação, eu dei esses estralos na tua cervical, mas semana que vem eu preciso que você volte para eu poder te reajustar de novo. Mas eu preciso que você volte daqui a 15 dias. Galera, imagina se faz sentido isso. Tu pegar o teu carro, levar no mecânico, dá para ele arrumar e ele falar assim pra ti, olha, eu arrumei, mas daqui a 10 dias tu volta porque eu vou precisar arrumar de novo. Então, cara, se você tá precisando voltar no mecânico para arrumar de novo o teu carro é porque ele não resolveu o problema. Ele está mascarando o teu problema. E aí, meu amigo, o que eu vou te falar agora é uma realidade. O fisioterapeuta, os profissionais que te vendem, eles estão te vendendo simplesmente um plano para te manter indo lá. Se tu tem consciência disso, você gosta de ir lá porque te faz bem, show de bola, não tenho problema nenhum com isso. Agora, se você tá indo lá a cada 15 dias, a cada 7 dias, porque você acredita que se você não for lá você vai ficar torto, se você não for lá você vai ficar desalinhado, tá? Estão mentindo pra você. Então não adianta você gastar rios de dinheiro em recovery, pagar plano para fazer 3, 4 sessões de recovery por mês, sendo que você não dorme bem e come mal. Vale muito mais a pena você pegar esse dinheiro, você gasta aí 300, 400 reais em recovery todo mês. No fim do ano, tu gastou quanto? 4.800 reais. 5.000 reais. 5.000 reais tu não paga um colchão novo? 5.000 reais tu não compra qualidade pro teu sono? Pô, galera, a gente precisa pesar as coisas, sabe? Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Não faz sentido você ficar desperdiçando teu precioso dinheiro em coisa que não vai te ajudar. Tá bom? Então minha visão pro recovery é isso. Galera, quer fazer? Faz. De verdade, não vai mudar absolutamente nada, tu só se sente mais atleta. É igual fazer ventosa, não vai mudar absolutamente nada na tua vida. Tu só vai se sentir mais atleta porque tá com aquelas marquinhas. Mas não vai mudar nada, não vai mudar nada. O que vai realmente resolver tu conseguir treinar e se recuperar pro outro treino é a qualidade do teu sono e o que você come. Pronto. E aí se você treina mais vezes por dia, é a capacidade do teu treinador de ajustar o teu volume e a tua intensidade. Se eu treinar sempre em alta intensidade, se eu treinar sempre me matando, treinar sempre no meu limite, uma hora eu vou quebrar e aí não tem recovery no mundo que me salve. Fechou? Carinha, vamos lá para a nossa última pergunta do dia. Última pergunta do dia. Se ficou alguma dúvida, não deixe de perguntar, hein? Ó, o Gabriel Tayson, Tayson Gabriel, o Instagram dele. Ele mandou assim, ó. Mesmo com boa técnica e mobilidade, sinto muita dor no ombro ao fazer snatch e overhead squat. E no ring muscle up, o ombro dói somente nesses 3 movimentos. Então vamos pensar, o que esses 3 movimentos têm em particular, tá? São 3 movimentos complexos de grande amplitude, tá?
Normalmente o ombro dói no snatch na hora que você vai agachar. Por mais que você diga que você tem uma boa técnica, eu não consigo entender isso se eu não conseguir te ver. Agora, o que define o overhead squat e o meu snatch é a minha capacidade de manter a rotação externa. Ah, mas eu fiz um curso, meu coach fez um curso lá com o cara lá da gringa e ele falou que é rotação interna. Tá bom? Tá bom. Quando a gente fala de especificidade no levantamento, rotação externa e rotação interna, dentro do levantamento, quando eu rodo interno, eu consigo compensar a falta de mobilidade torácica e eu consigo melhorar o meu encaixe atrás da barra. Se eu encaixo melhor a barra, é o que diferencia o cara que ganha a medalha de ouro da de prata. Às vezes esse encaixe faz o cara acrescentar 1 quilo no peso dele e ele ganha a medalha de ouro. Agora, meu amigo, pra gente, ó, eu e você, que aqui, ó, labuta todo dia, tá? Suor, sangue pra treinar, porra, é filho e música no colégio, agora tá todo mundo de férias, né? Eu vejo o desespero. Cara, é engraçado, chega essa época do ano, é igual ali, ó, no meio do ano. Chega, tu vê o desespero no olhar dos pais e das mães que tem que deixar filho em casa, que ficam na loucura. Cara, é uma doideira. Eu vejo o desespero de vocês. E aí, cara, a gente que sua, cara, dorme tarde, a gente come mal, dorme pouco, entendeu? Cara, a gente precisa batalhar pelo padrão mais seguro pra gente, o padrão que mais transfere a habilidade. O que eu vou te mostrar agora é o seguinte. Quando a gente vai agachar, o teu treinador não te manda jogar o joelho pra fora? Isso acontece porque quando eu jogo o meu joelho para fora, quando eu faço uma rotação, eu crio torque na minha articulação. A articulação ela funciona basicamente assim. Então aqui você tem, tá, o teu ombro, então ele tá assim, ó, tá? E aqui você tem a sua escápula. E isso ele fica assim, ó, numa cápsula articular. Então a minha blusa é a cápsula articular, tá bom? Minha blusa é a cápsula. Quando você faz uma rotação externa de ombro, você faz isso aqui, ó. Você torce. Se você não faz rotação, você fica neutro, ok? Se eu fico neutro no meu ombro, por mais que eu tente deixar o mais justo possível aqui, ó, eu sempre vou ter uma folga, tá vendo? Eu sempre tenho folga aqui, ó. Eu sempre acabo tendo folga. Só que a hora que eu faço isso aqui, ó, que eu torço, eu tiro a folga. Então quando eu faço a rotação da minha articulação, quando eu rodo o meu joelho para fora, quando eu rodo o meu ombro para fora, que eu aponto a axila para frente, eu crio torque na minha articulação. E a gente não está disputando o campeonato mundial. A gente está disputando o campeonato internacional de dentro do teu horário. É tu com a Dona Maria. É com ela que você está competindo. Então, cara, pelo amor de Deus, é aqui, ó. E você precisa trabalhar por essa rotação externa. Você precisa trabalhar por isso aqui. Então, por mais que você me diga que você tem uma boa técnica, eu aposto que se eu olhar, o teu agachamento é assim, ó. Porque se ele é assim, o tendão do bíceps está aqui, ó. Aqui a gente tem o nosso bíceps. Tá vendo? Aqui está o bíceps. Se eu acompanhar ele, então aqui eu tenho o cabo longo, o bíceps porção curta, ele fica por dentro, ele vem pra cá. Só que o bíceps longo, ele vem aqui, ó. Ele vem por aqui, ele vem por aqui, ele dá a volta aqui em cima e ele se prende aqui na frente. Então essa dor que a gente sente aqui na frente do bíceps, ou aqui em cima, ó, nessa região do ombro, normalmente é o tendão do bíceps. Ele vai doer em exercício de puxada, ou quando o meu ombro tá tendo que ser segurado por tendão e não pela cápsula articular, pelos ligamentos. Quando os músculos que são estabilizadores, que é o manguito, eles não estabilizam, alguém vai ter que suprir aquilo ali. E aí na hora que eu tô assim, ó, agachando, o tendão do bíceps tá aqui, ó. Tu consegue visualizar que nessa posição, parece que o meu ombro quer ir pra frente? Quem é que tá mantendo essa parada no lugar? É o tendão do bíceps, é a cápsula, são os ligamentos. E aí eu tô ali, ó, estressando esse cara o tempo todo. Ele vai inflamar. Ring muscle up é a mesma coisa. Na hora que eu entro no ring dips, aqui, ó, ele tá nessa posição. Então se o meu músculo do manguito ele não tem estabilidade, eu não sei estabilizar a minha cintura escapular, o tendão do bíceps tem que segurar. E é nessa hora que você sente dor. Então você precisa primeiro entender como você consegue controlar a musculatura de escápula, você precisa ganhar força de rotadores de ombro e você precisa melhorar o seu padrão de movimento. Não é porque você faz uma transferência boa que o teu levantamento é bom, tá? E o que me diz isso é, se você sente dor no snatch, squat snatch, overhead squat, que é o mesmo padrão de movimento, e no ring muscle up, batata. Provavelmente é tendão de bíceps. E aí você precisa fazer esses ajustes. Fechou? Galinha, muitíssimo obrigado pela sua participação, live muito legal mesmo, espero que você tenha gostado. Se eu falei alguma coisa, trouxe algum conteúdo pra você que
você não sabia, você nunca tinha escutado e te trouxe alguma coisa nova, comenta aqui embaixo pra mim. Essa live fica salva, então você pode acompanhar ela depois de novo, tirar alguma dúvida. Todos os dias no meu Instagram, nos stories, sempre tem a nossa caixinha do 0800, lá eu vou respondendo vocês sempre que possível. Cara, felizmente, hoje a gente tem bastante pergunta, então eu tento responder as melhores, as que estão com mais embasamento, que eu consigo ter uma noção melhor do que está acontecendo, porque às vezes as perguntas vêm, eu não consigo, o cara manda assim, on-bar, eu vou saber o que o cara quer dizer com on-bar. Então, quando vem uma pergunta um pouco mais elaborada, eu consigo responder. O nome desse perfil é o seguinte, galera, Pergunte ao Físio. Então, cara, não fica com medo, me manda um direct, eu tô aqui pra te ajudar. A ideia desse perfil é te ajudar, é te dar a orientação, é te ajudar a perder esse medo de se movimentar. Fechou? Galerinha, não esquece, a gente tem um canal no YouTube também, Pergunte ao Físio, tudo junto. Segue lá, essa live também vai estar lá depois, então você pode acompanhar lá outra hora. E muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Um prazer inenarrável e nos vemos na semana que vem. Lembrando que terça-feira a gente também tem um ao vivo no YouTube. Terça-feira a gente tem um ao vivo lá no YouTube, onde eu vou pegar um tema da semana e a gente vai destrinchar. Semana passada a gente falou sobre como você faz para não cansar no burpee. Então a aula já está lá no YouTube, você pode entrar lá. O link está na bio, ou você pode entrar, pesquisar por Pergunte ao Físio no YouTube, você vai achar a gente. Já se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. E seja muito bem-vindo à nossa página. Muito obrigado pela participação, por estar aqui comigo. E nos vemos amanhã no Instagram. É só me mandar uma mensagem, tô aqui pra te ajudar, galera. Fechou? Tamo junto, forte abraço, valeu!